João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa porção do texto sagrado e pedimos ao Senhor que o Senhor encha os nossos corações desse texto, ó Deus, e que nós possamos ser exortados e edificados através do mesmo, saindo daqui, ó Deus, cheios de tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a salvação, ela foi conquistada de uma vez por todas por nosso Senhor e Salvador Jesus na cruz. Esta é uma realidade que não há como derrubá-la. A salvação aplicada na vida daqueles que servem a Deus, ela foi conquistada de uma vez por todas por Jesus, quando este deu o último brado de vitória, quando ele disse: Pai, está consumado. A salvação é um fato realizado por Cristo Jesus. Entretanto, esta salvação que foi conquistada por Jesus, ela é aplicada pelo Espírito Santo na vida do pecador. Cristo morreu pelo pecador em um determinado tempo. Esse pecador ainda irá nascer, ele vai se desenvolver, e em um dado momento, esse pecador terá os seus olhos iluminados pela obra do Espírito Santo. Isso chama-se regeneração. É o momento em que o pecador sai do estado de morte para o estado de vida. Neste exato momento, segundo as Sagradas Escrituras, esse indivíduo posicionalmente ele já é santo, porque ele foi achado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo transformou o seu coração. Entretanto, apesar de que esse indivíduo já seja santo, se desengatilhou nele um processo chamado processo de santificação, ou um processo de crescimento espiritual. Nós já somos posicionalmente santos. Se Jesus viesse agora, ou se morrêssemos agora, já seríamos salvos, porque Cristo morreu por nós e o Espírito Santo aplicou nas nossas vidas essa obra redentora que Jesus conquistou para nós. Entretanto, irmãos, logo após a regeneração, nós começamos a caminhar no processo de crescimento espiritual. Neste sentido, alguns estão mais à frente do que outros. Alguns crentes, alguns peregrinos, alguns servos de Deus já conseguiram mortificar as obras da carne na sua vida, já não são alheios ao pecado, já venceram muitas coisas que acontecem na vida dele. Ele ainda cai, sim, ele ainda peca, sim, porque ele é pecador, mas não com tanta facilidade como antes ele caía. Por quê? Porque agora ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, os seus olhos vai ficando mais aberto e ele vai ficando mais vigilante e ele vai conhecendo os caminhos que ele deve evitar
para cair no pecado. Isso chama-se crescimento espiritual. Isso chama-se crescimento em santidade. Neste sentido, e somente neste sentido, eu quero que vocês entendam isso, somente neste sentido, há crentes mais avançados do que outros. Não há crentes mais salvos do que outros, porque todos os crentes já são salvos na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Mas, com o processo de crescimento espiritual, alguns estão mais elevados do que outros. É neste sentido que o apóstolo Pedro aqui elenca alguns passos que são necessários serem percorridos para que cresçamos espiritualmente. Já são salvos? Sim. Já foram regenerados pelo Espírito Santo? Sim. Mas agora começou o processo. Agora você deve dar alguns passos para crescer espiritualmente. Esse é o tema da mensagem desta noite. O crescimento espiritual dos filhos de Deus. E o texto mostra para nós 2 passos que o cristão deve dar para crescer espiritualmente. O primeiro é despojar-se, o segundo é alimentar-se. São 2 verbos que são colocados aí no texto: despojar-se e alimentar-se. No exercício da prática destas coisas, o crente vai crescendo, vai amadurecendo, vai santificando-se cada vez mais. Então vamos analisar o primeiro verbo, que é despojar-se, que está aí no texto, meus irmãos. O crescimento espiritual vem por meio da ruptura com práticas de pecados que marcaram a nossa vida antes do nosso encontro com o nosso Senhor Jesus. Esse, meu irmão, é uma das virtudes que é encontrada no cristão. Há uma ruptura com práticas que marcavam a nossa antiga vida, que agora não identificam mais conosco. O texto mostra que o cristão, ele deve viver uma vida de despojamento. Essa palavra despojar-se é uma palavra que traz a ideia de tirar uma roupa que está em cima de si, né? Você tem o revestir e o despojar-se, tirar de cima de você. Então o texto vai mostrando para nós o que nós devemos fazer num ato de despojar-nos do pecado. Qual é o primeiro pecado que é elencado aqui pelo apóstolo Pedro? Pedro se refere à maldade. Veja o que o texto diz. Portanto, livrem-se ou despojem-se de toda a maldade. Vejam, no processo de santificação, no processo de crescimento espiritual, o cristão tem o dever, tem a responsabilidade de livrar-se de toda a maldade. Se ainda resta no cristão resquícios da antiga vida, no processo de crescimento, no processo de santidade, o dever desse cristão é se despojar disso, se despojar da maldade. E o que significa a maldade se não for o desejo de causar dor, o desejo de fazer mal ou de causar sofrimento ao próximo? A palavra aqui toda, meus irmãos, desse texto, generaliza tudo o que se refere à maldade. Isso significa que não há exceções no uso do abandono desse tipo de prática. O cristão é alguém que dia após dia se livra desse desejo de fazer mal a quem quer que seja. Essa prática, essa vida, esse jeito de ser, ela é identificada com a vida daqueles que ainda não servem a Deus.
Entretanto, por sermos ainda pecadores e por termos uma natureza pecaminosa, essa natureza pecaminosa, dia após dia, quer manifestar esses efeitos, quer trazer à tona a maldade em nosso coração. Quem de nós pode se dizer que está livre disso? Em algum momento sentir o desejo de fazer com que alguém sofra. O cristão se livra disso. O cristão evita esse tipo de coisa. O que o apóstolo Pedro nos ensina aqui, irmãos, é que a maldade é incompatível com a vida que agora nós temos. Esse pecado é como uma roupa suja que está em cima do cristão. Então o que o cristão deve fazer? Pegar essa roupa suja e largá-la, despojá-la, soltá-la de cima de si. Se há em nosso coração algo a respeito disso, nós temos que acabar com isso, porque nós crescemos através desse despojamento. Mais para frente, talvez, você terá a facilidade de não cair tão facilmente nesse tipo de coisa. Talvez para você agora seja um pouco difícil. E como é que a gente aplica isso? Simples, irmãos. Pastor, mas eu não tenho isso, quer ver? Quando você coloca uma senha no seu celular e sabe que a sua esposa não gosta disso porque ela sofre com relação a isso, o que você está fazendo? Você está causando dor em alguém. Você sabe que a outra pessoa se sentirá mal porque você está fazendo isso, mas mesmo assim você faz. Como é o nome disso? Maldade. Maldade. O cristão evita isso. O cristão se despoja disso. E o cristão está inserido dentro daquilo que Paulo disse em Romanos 14. Não se deixe vencer pelo mal, mas retribua o mal com o bem. O cristão está inserido dentro do contexto de Paulo quando ele diz que se o teu inimigo tiver fome ou tiver sede, você deve dar de comer e beber, porque assim você amontoará sobre a cabeça dele brasa viva. A roupa do cristão é bondade, irmão, não é maldade. A prática, o exercício, a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão é o quê? Bondade. Quer ver? Gálatas, por favor, capítulo 6, por favor. Gálatas 6. Vejam comigo. Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Você não tem o Espírito Santo? É, pastor, eu tenho, porque eu fui salvo. Amém. Então veja o que é para se manifestar na sua vida. Quais são os efeitos causados pelo Espírito Santo na vida daquele que é salvo? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. E o contrário de maldade é o quê? O contrário de maldade aí no texto é o quê? Bondade. Isso significa que maldade não faz mais parte da nossa vida. A roupa da maldade não nos cabe mais, não nos veste mais. Mas por causa da natureza pecaminosa que ainda em nós, vez por outra, esse coração pecaminoso quer manifestar isso. Então, como cristão que somos, como nascido de novo que somos, o que é que nós fazemos? Sai de mim, né? Aquela sai de mim. Não faz mais parte da nossa vida a maldade. Pedro está dizendo, se despojem disso, larguem essa roupa. Dia após dia, larguem isso. Se há em seu coração algum desejo, algum resquício de fazer mal a quem quer que seja, largue isso, abandone isso, porque isso não faz mais parte da sua vida.
da sua vida agora, resta as roupas da bondade. E assim o cristão vai crescendo, irmãos, dia após dia, crescendo em santificação, dia após dia, ficando mais parecido com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o despojar-se da maldade. Mas tem outro aqui, vejam que o texto continua dizendo: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo, eu não ouvi, irmãos, e de todo engano. A palavra aqui, engano, irmãos, se refere ao espírito traiçoeiro, que não hesita em usar meios questionáveis para sobressair e obter vantagem. Engano. Um espírito que sempre está à procura de ter vantagem sobre as coisas. Esse é o espírito que identifica os filhos das trevas, irmãos. Porque essas roupas fazem parte deles. Mas as nossas roupas não. Não há engano no cristão. Não é para haver engano no cristão. E se esse engano em algum momento quer aparecer, a função do cristão é largar essas roupas. O engano, meus irmãos, normalmente assume a aparência de verdade para que o desavisado seja enganado. E vejam, meus irmãos, que mais uma vez Pedro se refere a esse tipo de prática para a gente abandonar todo tipo de maldade e todo tipo de engano. Não é apenas um engano X ou um engano Y. Não, aquele fulano tal enganou ele, mas foi engano com relação a isso. Então, o engano com relação a isso é ruim. Mas o engano com relação a isso não é ruim. Não, senhor. Pedro diz que o cristão deve despojar-se, livrar-se de todo tipo de espírito que quer sempre levar vantagem sobre as coisas. O nosso Deus, irmãos, é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus reto. E os seus filhos são caracterizados pela justiça. Ou seja, um cristão, meus irmãos, é alguém que sempre usará da verdade, mesmo que a verdade traga para ele prejuízo, mas ele nunca usará de artifício traiçoeiro para enganar a quem quer que seja, porque isso não faz mais parte da vida dele. Tipo, mas pastor, mas eu sei, tá tudo bonitinho aí, mas como é que a gente aplica isso na vida real? Simples, tá jogando bola? Tô, amém, ok, ótimo, exercício. A bola, você tá no seu time, a bola saiu. A bola saiu e agora pertence ao adversário ou ao outro time. Você viu que a bola saiu. Só que você sabe que o tempo está indo embora. E você está perdendo e você precisa da posse da bola. Você sabe que a bola pertence ao adversário. Mas para obter vantagem, você diz, não saiu. Você sabe que saiu, mas para obter vantagem sobre aquela situação, você usa de engano, de artifício, para ludibriar o indivíduo. Quantas vezes nos rachas dos irmãos a gente vê esse tipo de coisa? Pegou na mão, pegou não. O indivíduo sabe que pegou na mão dele, mas ele diz que não pegou. Isso é obras infrutíferas das trevas. Mas pastor, mas assim ninguém vive mais. Exatamente, irmãos. Isso é prática do mundo. Isso é obra das trevas, não nossa. É interessante, irmãos, que eu estou assistindo às Olimpíadas, vez por outra, e aí tem um cidadão lá no vôlei lá, e aí o cara, ele é elogiado, é muito elogiado pelos que estão transmitindo, porque a bola pega nele e ele acusa logo. Pegou. A bola pega bem no dedinho dele, ninguém viu.
Não precisa nem pedir o vá lá, né? O negócio lá. Mas ele diz, não, pegou em mim. Aí as pessoas olham para aquilo e ficam enaltecendo, dizem, olha, fulano de tal, ele é justo, ele é reto, ele diz a verdade. Aí eu fico olhando para aquilo e digo, mas isso aí não era para estar dizendo de nós? Isso aí não deveria ser surpresa. A comunidade dos cristãos, daqueles que foram salvos pela obra redentora do Espírito Santo, é uma comunidade de pessoas que se livram da maldade. Eles tratam o seu próximo sempre com bondade, mesmo que o próximo lhe inflija dor, mas a reação dele é com bondade para com aquele próximo. A reação nossa, meus irmãos, é sempre tratar as pessoas com verdade, a verdade acima de tudo. Mesmo que a verdade cause para nós transtorno. É o que diz o Salmo, se eu não me engano, em 15. Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor, quem morará no teu santo templo? Aquele que diz a verdade, mesmo que essa verdade ela venha trazer para você prejuízo. Aquele que fala, e mesmo que é aquilo que ele prometeu, traga para ele prejuízo, ele cumpre, porque ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ele não tem artifício, espírito que quer tomar vantagem sobre as coisas. Eu me lembro que eu estava lá uns 15, 20 anos atrás. Eu era camelô, aí eu estava numa barraquinha e tudo mais. Aí chegava os clientes, quanto é esse pente? Aí eu dizia, esse pente aí é R$1. Aí o cara dizia, não, mas eu quero dar 70 centavos. Eu comprava por 20. Eu comprava por 20 centavos. Vendia por R$1. Tem problema se vender por R$1? Tem não. O problema é que na hora de negociar, eu dizia, não, cara, eu já compro por 80 centavos. E estou já só ganhando 20 centavos aí em cima. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aplique isso aí na vida de vocês. O cristão é alguém que sempre está com a verdade e não engana ninguém. Vai ser complicado? Claro que vai. Viver nesse mundo dessa forma é viver trazendo dor para você. Mas nós somos esse tipo de gente. É assim que nós devemos ser caracterizados, por essas virtudes. Engano, para trás. Maldade, para trás. Isso não nos pertence mais. Um cristão, irmão, jamais vai enrolar o seu oponente no intuito de obter vantagem. Jamais. Aconteceu o que aconteceu. O justo é justo, o reto é reto, a verdade é a verdade, mesmo que traga prejuízo para mim, pronto, acabou. É assim e pronto. O mundo tem que ver, irmãos, se o mundo visse isso em nós com certeza teríamos mais atratividade, mas perdemos esse sabor. Outra vestimenta que não nos pertence mais, que o texto mostra é, portanto, livrem-se de toda maldade, já falei, de todo engano. Outra roupa suja, que vez por outra aparece em cima de nós. E qual é a terceira? Hipocrisia. Eita, palavrinha legal, né? Que a gente gosta sempre de dizer que o outro é, mas a gente nunca é. Quem é hipócrita é o outro, mas a gente nunca é. A palavra hipocrisia, irmãos, deriva da palavra que identifica o ator, alguém que está no púlpito encenando alguma coisa. Alguém que o tempo todo está representando uma cena, que sempre está ocultando os seus verdadeiros motivos. Ele está em um palco, todos estão assistindo, todos estão sendo imbuídos e sendo levados por aquilo que ele está representando. Mas, de fato, de verdade, não é aquilo que ele é. Neste caso, irmãos, podemos dizer que hipocrisia é uma espécie de fingimento, ou seja, é colocar uma máscara e vestir um capuz para ocultar a verdadeira identidade. Isso é hipocrisia. É quando nós dizemos que somos uma coisa, quando na verdade somos outra. Isso é hipocrisia, fingimento.
Pedro aqui está exortando o povo de Deus a se livrar dessas coisas. Isso não significa que você não terá o desejo de praticá-las, porque o fato é que você tem ainda um coração pecaminoso, uma natureza pecaminosa. Mas a diferença sua da do ímpio é que você tem o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo haverá uma luta que você se responsabilizará de largar essas coisas. Não, eu decido não agir com fingimento. Eu decido agir com verdade, mostrar quem de fato eu sou. Oh, irmãos, essa palavra hipocrisia, ela se encaixa mais no ambiente religioso, né? Porque no ambiente religioso é que normalmente a gente veste uma roupa, veste uma roupagem, aí o cara vem para a igreja, aí parece um anjinho, tá tudo bonitinho, roupa de crente, penteado de crente, não sei se existe essas coisas, mas vamos lá, roupa de crente, penteado de crente, batom de crente, brinco de crente, tudo parecido com crente, mas é só uma capa. Não há cristianismo de fato na vida dele. É aquela velha história do filho que uma vez, vendo o seu pai louvando a Deus na igreja, vendo seu pai sendo bem requisitado na congregação, o filho chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria lhe fazer um pedido. Qual? Eu queria pedir para o senhor dizer para a gente morar aqui na igreja, eu e minha família. O pastor, admirado, ficou aqui e disse: mas por quê? Porque é tão bom o jeito do meu pai aqui na igreja. Porque quando chega em casa, tudo o que ele é aqui não é o que ele é lá. Modifica tudo, irmãos. Existe coisa pior do que termina um culto, você coloca o pé ali fora, parece que tudo se modifica. Aqui nos louvou a choro, você levanta a mão, diz aleluia, até fala em língua, parece que pula, voa, faz tudo bonitinho. Aí bota o pé lá fora, muda tudo. Parece, irmãos, que há uma carga lá fora. Isso chama-se hipocrisia. Você está apenas criando um palco aqui. Tudo isso aqui é um palco para você. Isso não é verdade para você. Porque se a vida cristã for verdade para você, ela não é verdade tanto aqui dentro da igreja como lá na sua casa. Você é crente tanto aqui na igreja como lá na sua casa. Você é crente na igreja, na sua casa e no trabalho. Você é crente na igreja, na sua casa, no trabalho e no colégio. Em qualquer lugar que você for, você é sempre a mesma pessoa, porque você não é hipócrita. Porque a hipocrisia, quando ela vai se manifestando sobre o seu coração, o que é que nós fazemos? Sai de mim. Não posso viver dessa forma. O próprio Cristo, meus irmãos, disse que Ele é a verdade. E nesse sentido, os seus seguidores não têm duas caras. Os seus seguidores não são hipócritas. Aqui eu preciso dizer uma coisa para os irmãos, que normalmente, os ignorantes usam do artifício de dizer que não é hipócrita para ferir os outros. Vocês já viram isso? Eles fazem assim, dessa forma assim: eu sou nem hipócrita, eu digo mesmo na cara. Não ser hipócrita não é não ser ignorante. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não ser hipócrita não significa ser ignorante. Você pode ser verdadeiro sempre, sem máscara, mas não ser ignorante. Nós não devemos confundir as coisas. Aí a gente tem essa mania e joga logo no Facebook, joga logo nas redes sociais: eu sou verdadeiro, eu não finjo, eu não tenho duas caras, quando eu quero dizer, eu digo mesmo. Não, você é ignorante. É o que nós somos se praticarmos essas coisas. E nós não fomos chamados para a ignorância.
Nós somos chamados para ser ovelha. Ovelha é ignorante, irmão? Não. Jesus nos identificou como pombas, simples, meigas, ovelhas que não dão patadas. Quem dá patada é bode, vocês sabiam disso? Quem dá patada é bode. Ovelha não dá patada. Ovelha, ela é obediente e ela vai sendo levada. Nós somos mansos, nós nos submetemos. Essa é uma das características do cristão. Então não confunda a hipocrisia com deixar de ser verdadeiro. Você pode ser verdadeiro, mas não ser ignorante. Diga a verdade, mas diga sempre a verdade com amor. A verdade sempre tem que ser dita temperada com amor. Nunca deixe de dizer a verdade, porque se você deixar de dizer a verdade, você está criando uma máscara, você está criando uma cena, e logo você é hipócrita. Mas sempre diga a verdade, e peça sempre sabedoria a Deus para dizê-la. Você precisa disso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É assim que nós crescemos, despojando, soltando essas coisas. É assim que a gente cresce em espiritualidade. A maldade vem, a gente despoja-se dela. Um engano vem, a gente se despoja dela. A vontade de ser hipócrita, de fingir alguma coisa vem, e a gente se despoja dele. Mas não é apenas isso. O texto ainda mostra mais duas coisas que eu quero pincelar para vocês. Qual é a quarta roupa que nós devemos tirar de cima de nós? O texto diz: portanto, livrem-se de toda a maldade, 1, de todo engano, 2, de toda hipocrisia, 3. E aí vem a quarta: de toda inveja. A palavra inveja aqui, irmãos, descreve o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. Eu queria tanto aquilo. Meus irmãos, a Bíblia descreve esse jeito de ser em duas oportunidades. Por exemplo, vocês se lembram quando a mãe de Tiago e de João chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quando tu vier no teu reino, tu coloca os meus 2 filhos, um à tua direita e um outro à tua esquerda? Jesus olhou para aquela cena e disse: você não sabe como é que é o meu reino. E a Bíblia diz que naquele momento os discípulos ficaram tudo invejados. Inveja é o sentimento de querer aquilo que é do outro. Na última ceia, meus irmãos, Jesus também repreende os seus discípulos por causa desse tipo de sentimento. Vejam comigo Lucas capítulo 22 e versículo 24, por favor. Lucas 22 e 24 diz assim: estava lá, tudo sendo preparado para a ceia. Jesus faz toda aquela cena bonita. E olhe como é que Lucas descreve aqui uma cena interessante. Versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Olha só. Jesus tinha acabado de realizar a ceia. Jesus tinha acabado de dizer que iria ser traído, de que iria morrer, mostrando o pão, o cálice que identificava o seu sangue, o seu corpo, que iria ser moído pelos seus discípulos, aqueles que Cristo iria morrer. Aí de repente surge no meio do colégio apostólico uma grande discussão para saber entre os apóstolos quem seria o maior deles. Imagine essa discussão, irmãos. Imagine Pedro olhando para João, João olhando para Tomé, Tomé olhando para André e dizendo: não, eu que sou o maior. Não, é eu que sou o maior. Não, João deita a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Não, então eu é que sou o mais íntimo, então eu é que sou o maior. Inveja
é sempre um sentimento mesquinho de querer um lugar que não é seu. O lugar que é seu e de mais ninguém. E o lugar que é de seu irmão é dele, não é seu. O que o seu irmão tem é dele, não é seu. E o que você tem é seu e não é dele. E se você não tem, é porque Deus sabe que você não precisa. Porque o que você precisa, Deus lhe dá. Sim ou não? Sim, mas a inveja rejeita esse tipo de ensinamento. A inveja leva o indivíduo a achar que merecia algo melhor. E se merecia, ele deveria ter. Poxa vida, eu trabalho tanto de sol a sol. Esse meu vizinho aí que não faz porcaria nenhuma, gostou de comprar um carro, e eu trabalho diariamente 24 horas. Não sei se tem alguém que trabalha 24 horas por dia. 12 horas por dia, e eu só tenho uma bicicletinha. Desejo de querer o que é do outro. O que é seu, irmão. Você tem um burrinho? Agradeça a Deus pelo burrinho que você tem. Você tem uma bicicleta? Agradeça a Deus pela bicicleta que você tem. E continue vivendo a sua vida com gratidão a Deus. Sem estar com um olho grande naquilo que é dos outros. Não adianta você ter olho grande. O olho grande não vai fazer com que é dos outros vir para você, não. Não vai fazer. Só vai trazer males para você. Pedro, meus irmãos, está alertando-nos a despojar desse tipo de coisa. Nós não devemos ser identificados como pessoas invejosas. O cristão, meus irmãos, compreendeu que o Senhor é o seu pastor. Ele sabe que Deus é o seu pastor. E sendo o Senhor o seu pastor, aquilo que o cristão não tem, é porque de fato ele não precisa. Porque o que ele precisa, Deus dá para ele. Não é isso que o Salmo diz? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É Ele que me faz andar em pastos verdejantes. É Ele que me leva às águas tranquilas. É Ele que refrigera a minha alma. É Ele que me guia pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A vara e o cajado dele é que me consola. É Ele que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça, faz o meu cálice transbordar. O cristão sabe que Deus, na sua soberania e providência, dá para ele tudo que ele precisa. Então, se você não tem o que você queria, é porque Deus sabe que você não. Mas pastor, quem sabe o que eu preciso é eu, não é Deus não. Inveja. Inveja. Porque o crente que não é tomado pela inveja é como Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Veja o que diz o texto. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim. Filipenses 4 e 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu desenvolvi, eu cresci, eu me adaptei. Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstâncias. Olha o que ele diz. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Meu irmão, o contrário de inveja é contentamento. Quem aprendeu a ser contente não é invejoso. O invejoso não está contente com o que tem. Então nós devemos aprender com esse texto a jamais ficar descontente com aquilo que temos. Deus conhece sua vida. Deus sabe o que você precisa. E dia após dia vai dar a você o pão que você precisa. Amém, irmãos? Então aprenda a ser contente.
E se por acaso surgir uma inveja, vai para a casa do irmão e vê aquela televisão de 110 polegadas, aí vê lá. Você dizer assim, ô, televisão bonitinha, isso não é pecado não, irmão. Você dizer que as coisas são bonitas não é pecado não. Mas lá no coração diz assim, que pode. Esse irmão nem trabalha como eu. Tem alguma coisa errada nesse irmão aí, ele tá... Aí começa no coração a surgir aquilo. Não, era eu que devia ter um negócio desse aí. Não era essa pessoa, não. Inveja. Aí, é o recalque para tua inveja, né? Como diz a outra lá. Jesus da glória. Não seja invejoso. O invejoso é identificado como alguém descontente. E alguém descontente leva a maledicência. Olha o que diz o texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ainda. Nós estamos ainda no versículo 1, irmão. Portanto, já é a quinta roupa, viu? Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, 2, de toda hipocrisia, 3, de toda inveja, 4, e de toda espécie de maledicência. Olha, a inveja, irmãos, ela vai fazer teu coração manifestar-se. A palavra aqui, irmãos, ela traz de maledicência, ela significa falar mal, quase sempre como um fruto de inveja instalada no coração. E normalmente quando a vítima não está presente para se defender. Maledicência, o coração está cheio das coisas, cheio de inveja. Aí a língua, ó, vomita aquilo que o coração tem. Não tem como ser diferente, irmãos. Não tem como ser diferente. É a receita de uma vida sem crescimento espiritual. Um indivíduo que não se despoja da maldade, um indivíduo que não se despoja do engano, um indivíduo que não se despoja da hipocrisia, um indivíduo que não se despoja da inveja. O que a sua boca vai falar? Tudo que não presta. É isso que vai acontecer, irmãos. Aí Tiago capítulo 1, versículo 1 ao 12, Tiago vai dizer bem o que é a língua de alguém que tem um coração cheio de inveja. Ele vai comparar a língua como um fogo no meio da floresta. O que uma faíscazinha acontece com a floresta? Incendeia tudo, acaba com tudo. Assim é a língua de um invejoso. Nós, crentes, sendo identificados como pessoas maledicentes. Irmãos, ó, tem coisa pior do que você ficar próximo de alguém maledicente? Não tem, irmãos. Ah, irmão, não tem. Ah, não tem. Tudo na vida não presta. Tudo é motivo para dizer que as coisas estão erradas. Ele não vê nada de bom na vida. É como aqueles 10 espias que foram espiar a terra prometida. Quando voltaram, qual foi o relatório que eles deram? Não vamos não, porque se a gente entrar em Canaã, nós vamos morrer. Os homens que estão lá são gigantes. Vamos voltar para o nosso lugar, porque não dá para nós. O relatório dizia bem aquilo que estava no coração deles. Maledicência. Tudo na vida não presta. Mas para o cristão que não é maledicente, que quando a vida começa a tentar se tornar amarga, ele se despoja disso. Não, peraí, olha o que meu Cristo fez por mim, olha a bondade do meu Deus assim. Aí ele começa a trazer na sua mente as misericórdias de Deus. Aí ele começa a contar as bênçãos que Deus já fez para a vida dele. E aí, como o Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma das suas bondades sobre a minha vida. Aí ele começa a trazer isso à sua mente. Já ele está chorando e dizendo: meu Deus, que vida boa, que vida boa, que vida legal, que vida maravilhosa a vida que eu tenho. Por quê? Porque o seu coração não tem inveja. Ele sabe que aquilo que ele tem, Deus já dá para ele. É assim que nós devemos ser, irmãos. A mente do cristão, ela é cativa àquilo que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, é nessas coisas que vocês têm que pensar. Sua mente tem que estar cativa a isso. Por quê? Porque quando sua mente estiver cativa a essas coisas, sua língua não vai ser maledicente. Sua língua vai falar só coisas boas. Eu não estou dizendo que para as coisas boas acontecer, você tem que falar coisa boa. Não é isso. Você está sabendo o que eu estou dizendo, né? Mas tem coisa pior do que você ficar sempre perto de alguém maledicente. O sábio Salomão disse que é melhor morar numa casa cheia de goteira do que dividir o teto com uma pessoa rixosa. Rixosa é maledicente. Rixosa é uma pessoa maledicente. Você imagine, você está dormindo, começa a chover e a goteira cai bem no seu olho. É bom, irmão, isso aí? Você se acorda atordoado. Bom, Salomão diz que é melhor viver dessa forma do que dividir a casa com uma mulher ou com um homem que tudo não presta. Feijão não presta. A comida hoje está ruim. O ovo hoje está mal assado. É mal assado? Mal estrelado? Sei lá. Mal passado. O pão não passou manteiga como tinha que passar. Nada tá bom para ele. A língua só tem coisa felina. Não é assim a nossa vida, irmãos. Não é assim que nós devemos nos comportar. Nós, como crentes que somos salvos, nós, todos os dias estamos despojando dessas coisas. Vem maledicência, sai, que o meu corpo não te pertence. Vem um engano, sai, que o meu corpo não te pertence. Vem a vontade de fazer mal ao outro, sai. Não, eu tenho que tratar com bondade e não com maldade. Vem a vontade de ser hipócrita. Não, Senhor, eu tenho que ser verdadeiro. É assim que tem que ser a nossa vida. E assim a gente vai crescendo, 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 crescendo. Quando a gente olha lá na frente para trás, meu Deus, como eu cresci. E assim a gente dura muito tempo dentro da igreja, irmãos. Na convivência com os santos, amando os irmãos. Olha, tem uma pessoa uma vez disse que alguém que consegue viver 15 anos dentro da igreja, ele consegue viver em qualquer outro lugar. O que ele quer dizer é que dentro da igreja tem todo tipo. Mas deixa eu dizer isso, alguma coisa. Quando nós aprendemos que a maldade tem que ir embora, o engano tem que ir embora, a hipocrisia tem que ir embora, a inveja tem que ir embora, a maledicência tem que ir embora, como é que o lugar fica? Eita, irmão, fica o céu, fica, não, irmãos? Então vamos fazer desse lugar o céu? Vamos, irmãos? Vamos fazer dessa igreja o céu. Vamos fazer da tua casa o céu. Vamos fazer do teu trabalho o céu. Quando a tua língua quiser dizer maledicência, trava ela. Não vai dizer. Não vai dizer. É assim que a gente tem que viver. Amém, irmãos? Agora o alimentar-se. E eu termino, né? 2. Como crianças recém-nascidas estejam de coração. Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Pode descrever a responsabilidade que cada um dos cristãos tem no que diz respeito a despir-se. O apóstolo Pedro agora descreve o tipo de alimento que o cristão precisa para se manter de pé. Que alimento é esse? A palavra, irmãos. Pedro diz: como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual. No capítulo 1, versículo 22, Pedro se refere à Bíblia como a verdade. No capítulo 1, versículo 23, parte A, Pedro se refere à Bíblia como a semente imperecível. No capítulo 1, versículo 23, parte B, Pedro se refere à Bíblia como a palavra de Deus. No capítulo 1, versículo 25, Pedro se refere à Bíblia como a palavra do Senhor. Porém, agora nesse versículo, Pedro se refere à Bíblia como sendo o leite espiritual puro que Deus usa para alimentar os seus filhos. O que é que nos alimenta?
a palavra de Deus. Não foi o que Cristo disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como é que nós crescemos espiritualmente? Como é que nós nos desenvolvemos? Nós nos despojamos de toda espécie de pecado e, de contrapartida, nós nos alimentamos diariamente daquilo que nos alimenta, que é a palavra de Deus. O cristão sabe disso, irmãos. Uma coisa triste é uma tristeza para o coração do pastor ter que diariamente ficar dizendo para as suas ovelhas, para os crentes: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, porque você já deveria saber disso. Porque a única forma de você se manter firme na fé é se alimentando. Deixe de comer, deixe de se alimentar. Segunda-feira, não tome o café da manhã, não almoce, não jante. Terça-feira, não tome o café da manhã, não almoce, não jante. Quarta, não merende, não almoce, não jante. O que vai acontecer contigo? Tu vai bater a biela, tu vai morrer. O teu corpo não terá estrutura para conviver nesse ambiente. Ele vai morrer, ele vai se definhar, e pouco a pouco ele vai se desfalecer. É disso que Pedro está dizendo. Ora, na caminhada cristã de vocês, no desenvolvimento espiritual de vocês, vocês têm que se alimentarem. Então, qual é o alimento que vocês têm? A palavra do Senhor, o leite espiritual, que é puro, é dele que vocês têm que se alimentar diariamente. Então, minha irmã, meu irmão, por favor, deixem de inventar desculpa esfarrapada, porque é só desculpa esfarrapada. Não tenho tempo, pastor, não tenho tempo, é porque a vida é muito corrida. Isso é desculpa esfarrapada. Você tem tempo, você não dá prioridade. Você acha que a sua faculdade é melhor do que a Bíblia. Você acha que seu filho é melhor do que a Bíblia. Você acha que seu trabalho é melhor do que a Bíblia. Você acha que se alimentar é melhor do que a Bíblia. Isso chama-se prioridade, é porque você tem como prioridade outras coisas, mas não é que você não tem tempo. Que tempo você tem? Tempo cada um de nós temos, mas nós não fazemos. E sabe o que vai acontecer? Você vai se desfiar. Você só vai ser um problema para a igreja, um estorro para a igreja, problema para a igreja, problema para os irmãos, porque toda vez a igreja vai ter que tentar te auxiliar. Chama a igreja que eu estou morrendo, e vai morrer mesmo. Chama o pastor porque eu não estou contando, vai morrer, porque você não está alimentado. Porque se você tivesse alimentado, as coisas viriam, você faria achar graça delas. Você saberia conviver com elas se está bem alimentado. Você ficaria dentro da casa, ouvindo os lobos, feito os 3 porquinhos lá dentro da casa, e o lobo dizendo: eu vou soprar, e os porquinhos vão dizer aqui: sopra, bicho besta. Sopra, tu vê o que vai acontecer contigo. Ele vai soprar, vai morrer de soprar, e sua casa não vai cair. Então, você não quer cair? Você não quer desfalecer? Alimente-se. Alimente-se, leia a Bíblia, porque esta é a única forma de você crescer espiritualmente. Mas, pastor, não entendo nada. Continua lendo, irmão, tu vai entender. Mas eu estou lendo, não entendo nada. Venha para a escola bíblica dominical. E quer um segredo? Vai lendo. Terminou o ano, pastor, li, não entendi nada. Faz uma coisa, lê de novo. Segundo ano, pastor, não entendi nada, lê de novo. Terceiro ano, lê de novo. Quarto ano, lê de novo. Quando chegar no quinto ano, tu vai ver como tu vai entender. Sabe qual é o problema? A gente desiste. Desiste de comer, irmão. Faz o que tu faz com a Bíblia. Faz o que tu faz com a Bíblia, com o teu alimento diário. Experimenta fazer. O que vai acontecer contigo? Experimenta. Isso chama-se desvio de foco. Desta forma, irmãos, nós aprendemos com o apóstolo Pedro esta noite que, após sermos regenerados, se desengatilha em nós um processo de santificação e crescimento. Nesse processo de santificação e crescimento, nós abandonamos a maldade, nós abandonamos o engano, nós abandonamos a hipocrisia, a inveja e toda espécie de maledicência.
Nós fazemos isso. Diariamente fazemos isso. Elas vêm sobre nós e nós nos despimos dessas coisas. Nós nos despojamos desse tipo de coisa. E de contrapartida, nós nos alimentamos espiritualmente da palavra de Deus. É como nós nos achamos força para combater todas as outras coisas. Sabe que você não tem força para combater a maledicência, o engano, a hipocrisia, a inveja? Sabe por que você não tem força? Porque você não está alimentado. Experimente se alimentar para você ver o super-homem e a mulher maravilha que você vai se tornar. Amém, irmãos? Eita Deus, tu é crendo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra pregada aqui essa noite, pelo prazer, Senhor, de saber que fomos salvos pela obra redentora do teu Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo que está em nós nos educa dia após dia a nos despojar de todas as roupas da maldade. E com a tua ajuda, o Senhor nos inclina para amar a tua palavra acima de toda e qualquer coisa. Muito obrigado, Senhor, por essa exposição. Amém.